Boa noite, capivares, capivaras e capivaros. Estamos de volta com o Epicentro do Terremoto hoje, falando de Guardiões do Limbo, esse livro que tá uma gracinha e que já foi muito, tá sendo muito falado nas redes aí, pra quem tá acompanhando esse processo de financiamento coletivo. E hoje, batendo um papo com a gente aqui, falando sobre Guardiões do Limbo, nada mais nada menos que o Samuel Oliveira, autor do livro, correto? Isso. Autor do livro. É porque eu Exato. misturei as coisas na minha cabeça que eu vou confirmar. Autor do livro para falar um pouco desse processo de criação, dessa editoração, do lançamento desse livro com a gente. Samuel, se apresenta pra galera aí. Gente, boa noite. Boa noite, dudes. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui pra gente poder falar um pouquinho do Guardiões do Limbo. E é isso aí, espero que a gente tenha aí uma boa conversa e que eu possa estar falando um pouquinho dessa obra-prima da minha parte e das minhas criações, né? É disso que a gente vai falar. Vamos conversar, vamos destrinchar um pouquinho de Guardiões do Limbo, apresentar pra galera que ainda não conhece esse sistema e trazer pra galera porque aumentar as metas do financiamento coletivo, que já foi batido, né? Já foi batido. Já bateu, já tá nas metas extras, né? Isso. É pra bater a próxima meta também, logo. Isso, daqui a pouquinho. A próxima meta é a aventura da Diana Santana do Melanina RPG. Tá sempre aqui com a gente também. Galera, eu sou o Dudes, sou co-criador do canal do Capi Remoto, junto com a Mamãe Capivara. E também uma das cabeças por trás do Melanina RPG, que busca trazer visibilidade para as pessoas pretas, pardas e periféricas no meio do RPG. E bora! Pra gente começar, pra gente ter uma ideia, pra saber o que é Guardiões do Limbo. Vamos lá, Guardiões do Limbo, então, é um RPG com foco narrativo, Um RPG que traz uma proposta com uma mecânica simples, mas alicerçada justamente na forma como as coisas acontecem. Os jogadores, eles assumem o papel de pelúcias e brinquedos, né? Especificamente pelúcias e bonecos de ação, que são os tipos de arquétipos que eu apresento no livro. E o jogador vai recontextualizar um brinquedo, uma pelúcia com vida própria. E a partir daí, com as suas capacidades, ao modo deles, proteger uma garota chamada Even contra os assombros de um vilão no jogo que eu chamo de Cabral, que seria o nosso bicho-papão do jogo. Esse cara é responsável por todo o mal que traz dentro do jogo, né? Então, os jogadores, como guardiões, deverão derrotar, controlar, evitar, né, essas forças do mal, que podem se manifestar com eventos sobrenaturais, mistérios e até mesmo invasões de lacaios, que são outros brinquedos que foram adaptados, corrompidos, com o propósito de destruir o limbo. O limbo no jogo é uma área do quarto da garota que é delimitado pela cama, né? Então a única área segura é a própria cama da garota. Passou dali, saiu da porta do quarto da garota, você já está em um mundo altamente vulnerável. E é isso, os jogadores têm que defender esse território e todas essas questões que estão acontecendo dentro da ficção do jogo. Cara, bem maneira a proposta. A gente vê uma influência significativa de algumas obras da cultura pop, né? Sim. Toy Story tá muito presente aí. Demais. E eu consigo lembrar também de uma animação que tinha, antiga. Eu tô tentando lembrar o nome, não lembro agora. Que também tem essa referência de um brinquedo protegendo a criança. Todo esse conceito. O que tinha
era um índiozinho e o cowboy juntos, na jornada, junto com um cara ali. A chave mestra. Ah, Eu busquei lá nos anos 80 pra entregar a idade. E esse é um universo que já tá muito presente na cultura pop. Sim. Mas que eu não tenho uma representação tão clara assim dentro do universo do RPG. Como é que você chegou a essa ideia? Como é que surgiu a ideia do Guardiões do Limbo? Bom, acabaram de me corrigir que é a chave mágica. Sim. Na época, eu tava... Na verdade, o Guardiões do Limbo nasceu em meados da pandemia. Né? Nos finalmente ali da pandemia, quando a gente já podia se deslocar, podia sair de casa e tal, foi mais ou menos nessa época. Na época eu tava narrando Tiny Dungeon. Tiny maneirinho. Sisteminha do Alan Barr, né? E aí, jogando muito, sabe? Durante a pandemia eu já tinha jogado bastante. O pessoal tava meio saturado, meus amigos. Porque só jogava isso, né? Fiquei uns 2 anos narrando. Aí eu falei, não, vou trazer um negócio diferente pra nós agora, então. E aí eu trouxe o Hopes and Dreams. Hopes and Dreams é o núcleo. É um RPG também, mas eles têm um SRD, né? Uma licença aberta. Que é só o núcleo do sistema deles, pra você poder usar. E aí eu comecei a narrar o Hopes and Dreams, mas foi 1 ou 2, 3 sessões no máximo. Eu já falei assim, não, vou trazer um negócio diferente. E aí eu tava na estrada dirigindo e foi quando me veio esse insert do Guardiões do Limbo, né? Aí recebi o download dos céus. Mensagem do outro lado. Veio um pendrive assim na minha mente e já desceu tá toda a proposta. Aí eu falei assim, cara, e se eu falar sobre os heróis, só que esses heróis são pelúcias e brinquedos. E aí, praticamente, na hora que eu cheguei em casa, eu já comecei a escrever. Assim, eu lembro que eu fiquei uns 2 dias, assim, full time, assim, escrevendo e quando eu terminei, eu falei, como que eu vou chamar isso? Eu já sei. Guardiões. Guardiões do quê? Aí fui tentando achar Aí veio Guardiões do Limbo. Falei, nossa, esse nome vai pegar, esse nome é legal. Aí eu coloquei, apresentei pra todo mundo. Aí os caras, não, vou mexer com isso não. Beleza, esses brinquedos, os caras não botaram muita fé não. Aí depois, só alegria. Quem disse que eles queriam parar? Aí durante o jogo foi nascendo o cenário. Durante o jogo foi nascendo os arquétipos. Né? Eu tinha feito uma prévia deles, mas já foi nascendo. O Guardiões do Limbo, ele nada mais, nada menos que a campanha mais memorável que eu narrei em Guardiões do Limbo. O que está no livro é a campanha campanha base que formou todo o livro. Mas eu acho que está muito atrelado também, com o fato da minha infância, né? Eu tenho uma boa memória da minha infância e eu me lembro de muitos medos, assim. Eu sempre fui um moleque muito medroso para tudo, sabe? Até hoje, assim, coisa sobrenatural, nossa senhora. Eu passo mal, assim, eu sou mó medroso pra essas coisas. Então, todas a própria vivência, acho que tá tudo conectado, né? E reverberou de alguma forma no jogo, né? Então, como você falou, é um tema profundamente visto em várias obras do entretenimento, mas no RPG a gente quase não vê, né? Que eu conheço, deve ter além do Guardiões do Limbo, uns 2 ou 3 que traz essa proposta. Puxa pra essa temática, né? Que traz essa proposta. Com algumas diferençazinhas, mas a ideia é a mesma. Uhum. E como tá sendo pra você lançar o seu RPG? Muita gente no meio da comunidade já escreveu alguma coisa, já produziu, já teve uma ideia, mas como pra você a produção, ter que transformar num livro a sua ideia e ver outras pessoas comprando essa ideia,
se direcionando para jogar aquilo. Porque ao comprar, às vezes não tem nem tanta importância, mas muito mais importante você estar vendo outras pessoas jogando, outras pessoas gostando e se divertindo com aquilo. Cara, eu acho que eu posso te falar que é fruto do trabalho que eu desenvolvi nele, né? Das inúmeras campanhas que eu fiz. Quando eu vi que tudo que eu tinha feito estava funcionando, falei, caramba, isso dá livro, isso dá jogo, né? As pessoas precisam conhecer isso é muito legal. Os amigos estavam apoiando também, né? Eles queriam... E aí, o que eu fiz? Eles fizeram uma vaquinha assim, deram uma força, faz um livro para nós. Eu tinha umas 3 mesas, mais ou menos. Com cada mesa eu devia ter somando ali, uns 12 jogadores já. Foi um jogo bem testado. E aí, eu falei, tá bom então, vai. Eu vou escrever um livro. Aí eu comecei a escrever. Só que essa edição foi uma edição de autor. Ela não teve impacto, assim. Eu tentei até, tinha menos páginas também. Eu tentei fazer um financiamento, mas praticamente quem financiou foram meus dois. Os meus próprios jogadores. Mas eu já estava muito feliz com o que já tinha acontecido. E eu fui atrás do ilustrador, eu comecei a escrever, sabe? E fui vendo tudo como eu podia fazer o livro, né? E aí nasceu essa edição de autor, né? Aí mandei para os meus jogadores. Mas o que eu vejo é fruto do trabalho, cara. Claro, você tem que lançar uma ideia. Você vai lançar uma ideia, tem que ter certeza de que isso funciona, né? Você tem que ter essa certeza. Se eu não visse que não estava rolando aquele jogo, eu com certeza eu não ia abrindo aspas, me arriscar, né, como autor de primeira viagem, vamos falar assim, né? Até o Zaratuca, ele puxa ali no chat, ele dentro dessa temática, dentro do que você tá falando ali, de como que foi o processo de teste do sistema, de estressar as regras, como é que foi essa parte de forçar ali pra identificar onde é que estavam os detalhes ali, os pedaços. E se deu muito trabalho balancear o jogo. Deu. Uma pergunta bem interessante. Deu. E eu posso dizer que essa primeira edição, de fato, com a New Order, certo? Essa que eu considero a primeira edição, que depois que eu lancei a edição de autor, eu ainda continuei narrando, continuei jogando ele por mais 2 anos seguidos. E aí, aos poucos, eu fui vendo aonde que funcionava e não funcionava. É um trabalho altamente cirúrgico, assim. Você tem que, além de mestrar, você tem que estar atento a essa sensibilidade e perceber aonde que está o problema. Ou não, às vezes o que está passando, não é nem problema, é o que está passando. É uma questão de regulagem, não é nem questão nem do que está faltando. Porque no meu caso, assim, como eu peguei o núcleo já estava pronto, já veio de um outro RPG mais antigo, então eu já tinha aí meio caminho andado. E aí eu adicionei as outras minhas regras. A regra de item, uso de itens, as campanhas estendidas, né? As outras inúmeras mecânicazinhas menores, tabela de personalidades, enfim, várias outras coisas eu fui adicionando, certo? Dentro do núcleo do Hopes and Dreams, né? Você adicionou ali você pegou essa OGL, né, e tornou ela mais cheia ali para ter a cara do Guardiões do Limbo, né? Isso. Tanto é que o Guardiões do Limbo hoje pela Fire Games, ele é o Advanced Hopes and Dreams, pra você ter uma ideia. Considerado pelo próprio autor de Hopes and Dreams, né? Então, assim, ele adorou as mecânicas que eu adicionei, né? Porque ele é um jogo muito simples, né? Que proporciona uma campanha mais curta, né? Então, eu aprofundei o sistema de uma forma que tem uma complexidade interessante para ele, sem fugir da simplicidade. E a forma como eu trago o SRD dele, o núcleo dele, é fiel.
eu não mexi no núcleo dele. Até porque, como você falou, você começou jogando dentro desse núcleo, então tem aquele carinho, né? Tipo assim, não, isso aqui eu preciso, isso aqui faz parte da essência, isso é a essência. Sim. E agora a gente vai dar corpo, vai dar vida, vamos transformar isso aqui, vamos dar cor. Sim, né? tanto é que eu falei pro autor assim, ó, o autor do Robson ele falou, ó, mas é uma questão minha. Eu não me sinto à vontade em mudar o núcleo. Né? Durante as dúvidas que eu tinha, durante N coisas que eu conversava com ele. Então, eu não me sentia à vontade em alterar o núcleo, né? Até por uma questão de respeito, já que ele libera o núcleo gratuitamente para quem quiser, né? Então, eu tenho essa questão comigo, né? É como se eu tivesse um mentor ali, né? Então, afinal, eu vou daqui para cima. Mas respondendo assim a pergunta do quem que perguntou? O Zaratuca. Zaratuca. Ao meu, eu não tenho formação acadêmica em game design. A coisa mais próxima que eu cheguei disso foi com trilha sonora. Foi com trilha sonora. Eu acho que o grande lance de você criar um sistema, um jogo, é você ter a sensibilidade para você perceber. É uma questão mais de... Para mim, é uma opinião minha, tá, gente? Eu vejo mais uma questão de sensibilidade, de percepção, do que de lógica, assim, sabe? Mecânica em si, você senta na mesa e você resolve. Agora, você perceber se isso vai funcionar ou não, que é o grande X da questão. E, óbvio, você tem que testar. E muito. Testar muito o seu jogo. Para poder ter essas... Você poder alterar, ver o que rola, o que não rola, né? É como ele disse ali, para você estressar o sistema, né? Estressa o sistema. Olha, tem arquétipo ali arquétipo do Guardiões do Limbo, o Encantador, que é o bardo, uma espécie de bardo aí do jogo, que eu mudei ele ali, cara, acho que umas 10 vezes. Até conseguir encaixar ali, equilibrar essa balança. Você tira um pouquinho do lado e fala, pô, não. Ele é um personagem não de tá suporte, mais tão legal quanto era. É um personagem de suporte, mas eu não podia colocar ele com um cara que ele já tem demais personagem pra fazer confronto direto. Calma, eu preciso equilibrar isso. Só que quanto mais eu puxava ele pra trás, no sentido de suporte, o jogador menos agia. Falei, não, eu tenho que forçar o jogador também a jogar. Esse cara precisa jogar também. Ele não precisa jogar só no momento que ele entra em jogo. Não, esse cara tem que estar jogando. Então, tem isso também. Fui mudando. Aí, quando eu cheguei na versão legal dele, tanto é que a última versão eu fui como jogador numa mesa com ele. Aí eu falei, não, agora ele veio. Agora ele tá equilibrado, ele tá o suporte e tá jogando, né? Porque o cara ficava só ali nos momentos que usava ele, né? Você falou de playtest, eu lembro do bate-papo que a gente teve aqui com o Arthur do Chaves da Torre, e ele sempre enfatiza a necessidade do playtest. O quanto o playtest é importante dentro disso. Quantos playtests você fez, mais ou menos? Nossa. Por alto. Não dá. Não tem a mínima noção. Mas eu fiquei uns 3 anos narrando direto. Uns 3 anos, mais ou menos. Agora, o Arthur se identifica. Zaratuca ali é o Arthur da Chaves da Torre. Porque eu tô assim, Zaratuca, eu conheço o Zaratuca. Quem que é? O próprio Arthur. Que tá aqui no chat com a gente fazendo as perguntas. Ele até fez uma outra pergunta, né? Eu tive uma... Agora... Pode falar. Eu tive uma grande campanha do Guardiões do Limbo, que montou o cenário, certo? Mas que foi uma das mais expressivas no começo, mas em termos de mecânica, eu fui ter assim, uma certeza nos últimos meses desses anos que eu fiquei narrando, né? Então, é um procedimento bem interessante. Se você gosta de processo criativo, você vai se amar mais do que jogar.
Só que você tem que gostar, Sim. né? Tem que estar ali dentro, tem que estar vivendo aquela essência, né? Exato. O Arthur, ele puxa aqui até que agora que você usou uma OGL, entendeu como é que ela funciona, como é que trabalha em volta dela, né? Pelo que você falou, você fez um trabalho, conversou com o autor, explicou mecânicas, tirou dúvida com os caras, que é uma coisa que é raro de ver. Tipo, eu que conversei com muita gente que trabalhou com muitos projetos diferentes, eu sinto que nem todo mundo tem esse estalo de virar e falar, cara, eu vou perguntar pro autor da OGL, vou questionar se isso daqui funcionaria bem. Você pensa em criar uma parada sua? 100%? 100% o seu sistema do Samuel? Sim. E eu já comecei a escrever final do ano passado. Ah... E aí chama Entre o Espelho. Inclusive a licença dele o núcleo dele eu deixo gratuito pra quem quiser conhecer. Massa. O RPG dele também. Só não sei se vai ter livro-jogo, como é que eu vou fazer ainda, mas é um sistema legal, bem legal também. Beleza. Isso a gente encontra encontra no seu Itch.io? No meu Itch.io, isso. Isso, o link já tá aí no chat pra galera. E já tá ali disponível pra galera já acompanhar. Pra quem tá na plataforma vermelha, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, que os links são todos na descrição também. E voltando a falar de Guardiões do Limbo. E cadê minhas notinhas? Como que foi pra você essa surpresa de tipo, beleza, fez o financiamento, bateu a meta, tá sendo comentado, tá sendo falado nas redes, tá sendo amplamente discutido e as metas estão alcançando, tá ganhando sucesso, tá esse destaque, esse sentimento de realmente de conquista, né, de sucesso com relação ao projeto. Nossa, isso aí é maravilhoso. Quando bateu a meta, cara, eu já me dei por vencido já. Falei, meu Deus, eu já tô mais que satisfeito, né? E por ser um RPG que traz uma proposta totalmente fora da curva, né? Um medo disso não dar certo, né? E deu. Pessoas que jogaram, estão acompanhando o material, estão gostando. Eu acho que essa recepção, esse feedback que a gente está vendo é muito importante, sabe? Não só pro sucesso do livro em si, até pro meu desenvolvimento também pessoal, assim como os feedbacks também de crítica, né? Que a gente eventualmente às vezes recebe. Até porque nem todos a gente consegue agradar, isso é um fato, para tudo que a gente faça na vida. Então a gente também tem que ter um equilíbrio emocional para todos os sentidos, né? E eu vendo o livro ganhando impacto, né? E ganhando popularidade, vamos falar assim. É muito bom, cara. É muito legal, assim, você ver que as pessoas gostaram do que receberam, estão gostando do que estão vendo, né? E é isso, assim, isso motiva a gente a fazer mais, né? Tanto é que eu já comecei a escrever o Entre o Espelho. O Messi Black aqui, ele puxa uma pergunta que tem a ver ali com o que você contou de como surgiu o Guardião do Limbo, mas eu vou adaptá-lo um pouquinho. Ele pergunta por qual motivo você optou por usar a OGL. Mas eu vou adiantar que, tipo, pô, beleza, você começou ali a criar o jogo com seus amigos usando essa OGL, então isso já facilita pra você entrar dentro desse. Mas em que ponto que você olhou e falou assim, não, eu não vou desenvolver algo novo, vou usar isso aqui como base, que isso daqui tá é o que eu quero pro meu jogo. E teve a dúvida, teve algum momento que você virou e falou assim, olha, vou tirar esse sistema inteiro, vou colocar uma coisa completamente do zero. Porque eu criando aventuras, eu já faço isso nas minhas aventuras, nos meus cenários próprios que eu tenho pessoal, com as mesas presenciais com os meus amigos. Tem hora que eu viro e falo assim, tá, vou tirar isso aqui, vou descartar tudo, vou querer fazer um negócio novo, porque isso daqui já não é tão assim. Teve esse momento contigo também? Teve. Sim, já quis tirar. Ele colocou até o Fate no... Não, vou fazer no Fate. Só que eu gosto de jogos sim, sabe? Hoje, eu falo hoje, Samuel, que eu já, quando eu tinha mais tempo, eu narrava as coisas mais complexas, né? Então assim,
passei por quase todos os RPGs. Mas hoje, esse é um primeiro ponto. Eu me identifiquei muito com os jogos, sistemas narrativistas e simples, né? Então isso aí foi um dos motivos por que eu continuei no Hopes and Dreams, certo? Agora, o Hopes and Dreams em si, esse núcleo, pela facilidade, praticidade pela facilidade das regras em si, eu falei, isso aqui vai funcionar super legal. Porque ele tem, além da mecânica de resolução, ele tem as trilhas que dá uma diversidade mecânica muito legal, sabe? Então, você consegue combinar isso, fica um jogo super dinâmico, um jogo rápido, né? Não é em um jogo você pode ter várias cenas complexas que vai passar de forma tranquila, né? Você não vai ficar enrolando ali, às vezes você fica duas sessões para resolver uma cena. Então, eu gosto de jogos mais rápidos, né? Que vão acontecendo mais rápido. Mas houve sim um momento que eu quis tirar. Agora, é óbvio, eu tava jogando Tiny Dungeon, depois eu fui pro Hopes and Dreams, né? Jogava também o Breathless, que é o outro da linha Fire Games. Você não, pô, você tá com aquilo na cabeça, tá fresco aqui. A primeira coisa, o que é? Você vai neles, né? Tá tudo ali na hora, mais fácil de você já tá trabalhando com aquilo, já tá vivendo aquilo dali, é bem mais fácil de trabalhar. Os jogadores, a gente tava, antes de Tiny, a gente jogava Tecmar, jogava Tales from the Loop, jogava esses sistemas da época que tava rolando, sabe? Uhum. Tudo da Year Zero ali, a maioria ali. Estavam jogando tudo aquilo lá. Quando eu cheguei com Hopes and Dreams, os caras, não, vamos jogar só esse. A gente quer jogar só esse, vamos jogar só isso. Que massa. Assim, as coisas vão acontecendo. Eu nunca na minha vida passou na minha cabeça que eu vou fazer um RPG. As coisas foram acontecendo. Uma foi puxando a outra, sabe? Eu não tracei esse caminho. Foi indo, sabe? As coisas foram conectando umas com as outras, né? E nasceu Guardiões do Limbo, né? Claro, sempre quis ter um RPG assim, lançar alguma coisa nesse sentido. Mas não imaginei que ia ser assim, como está sendo. Como está sendo, com o sucesso que você está alcançando com esse livro, né? Uma coisa, uma pergunta que eu gosto de fazer pra galera quando eu tô com um autor aqui, quando eu tô com uma pessoa que desenvolveu um projeto, são duas perguntas, na verdade. A primeira seria, qual foi a sua maior dificuldade dentro desse projeto? O que foi a sua grande pedra no sapato durante esse processo criativo, desenvolvimento, lançamento, produção, toda essa parte? O que foi pra você o maior desafio? Bom, o maior desafio foi que, além das questões técnicas em si, a gente acaba, como autor, a gente acaba aprendendo diagramação, a gente acaba tendo que pesquisar sobre isso. Você tem que entrar num universo que você nunca estudou, não está acostumado, né? Então, não é apenas o jogo em si, mas você tem que começar a aprender outras coisas para isso acontecer. Isso não só a questão da diagramação, mas você ter uma boa referência e fazer um trabalho de pesquisa para trazer o conceito artístico do jogo. Esse é outro ponto. Além dos testes, equilibrar as mecânicas é outro ponto, né? E como eu te falei, como eu fiz o primeiro livro sozinho, tipo assim, a edição de autor, era uma versão menorzinha, eu fiz tudo nele, né? Diagramação, tudo. Eu e o ilustrador combinamos lá e começamos a fazer. Então, por ser um primeiro trabalho, eu tive que aprender tudo isso, né? Foi difícil? Foi, né? Porque eu levei mais tempo. Talvez se eu tivesse conhecimento, eu tinha finalizado mais rápido, né? Mas foi bom porque... Acaba que para você aprender, você tem que gastar esse tempo, tem que desenvolver. E
esse é uma grande proposta, né? De você estar fazendo uma Exato. coisa sua, você consegue E não só, produzir isso. eu poderia ter feito um arquivinho no doc, falar, gente, esse aqui que é meu jogo. Não, mas aí eu quis fazer um livrinho massa, sabe? Não vou fazer edição de autor, vou fazer um negocinho bonitinho, caprichadinho, né? E aí veio. E só que de todos os processos, de tudo, o mais difícil é fazer as pessoas acreditarem que isso é um jogo bom. Entendeu? Porque para certas temáticas parece que você tá mais caminho andado. Mas para um jogo que fala de pelúcia, de ursinho, né? Querendo ou não, as pessoas acham engraçado ou falam, não, isso aí não rola, né? Mas esse acho que foi o meu desafio maior. Fazer as pessoas acreditarem na sua ideia, né? Você ter essa... E não é simplesmente só falar bem do jogo, né? É todo um contexto, tem que ter o visual, tem que ser convidativo, né? E claro, né? Você tem que fazer uma coisa caprichada, né? Se não fizer uma coisa caprichada, hoje quem começa trabalhando já tem que começar lá na frente, entendeu? Você já tem que começar lá na frente, porque o mercado é competitivo, né? Você já tem que começar chegando, né? Sim, sim. E a minha segunda pergunta é, tipo, depois de saber qual é o seu desafio, foi os seus grandes desafios, para aquele game designer, para aquele jogador, para aquela criança, aquele adolescente que tá sonhando em estar na sua posição daqui a um tempo, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, lançando o seu próprio livro, realizando, trazendo um pouco dessa vivência do sonho, do jogo dele, desse mundo dele para as outras pessoas. Qual que é a dica que você tem para essas pessoas? Bom, a primeira coisa é, não importa o que você está fazendo, a primeira coisa que você tem que ter em mente é quem que é o principal, quem é a pessoa principal que tem que acreditar no seu projeto. É você mesmo. Se você não acreditar que isso vai dar certo, ele não vai sair do lugar. Certo? Eu tive meus momentos que falaram, não, isso não vai dar certo. Mas eu nunca desacreditei dele. Eu sempre pensava, é só uma questão de tempo, eu falava comigo. E realmente foi uma questão de tempo. Porque o dia que eu me enviei o projeto pro Anésio, a minha única edição de autor que eu tinha guardado daqueles 15 livrinhos que eu fiz, eu mandei um pro Anésio. E eu acreditando, não, esse aqui vai dar certo. Vai dar certo. Ouvi muito não, viu? Ouvi muito não. Demais. Mas a New Order abraçou o projeto e fez ele ficar melhor ainda do que ele já era. Fez ele virar um cavalo de um RPG. Ficou muito bom. Então você não desacreditar, certo? Tá? Não desacreditar e faça devagar, construindo aos poucos, entendeu? Conversar, mostrar o projeto para os seus verdadeiros amigos, porque é ali que você vai poder experimentar o jogo, eles vão poder te falar o que tá rolando e não tá, né? Isso acho que meus jogadores me ajudaram muito no sentido, assim, como um todo, né? Acho que isso que foi mais que também, quer dizer, isso também contou. E ter cabeça no lugar, né? Não se afobar, você vai ouvir muito não, vai sim. Mas se você acredita, você vê que o jogo é bom, acredita e vai que vai dar certo. Claro, tem que estudar, tem que pesquisar, se informar naquilo que você não conhece, essas coisas técnicas, isso é óbvio para qualquer coisa na vida que você vai fazer. Aquele negócio, não é parado, não é esperar que caia do céu, mas você também não pode desistir, você tem que estar o tempo inteiro ali junto, sim, correndo atrás, nesse empenho para que tudo dê certo. Sim, exato. Você falou da New Order,
Você falou de ter mandado o livro pra galera lá, pro Anésio, pro pessoal de lá. E esse é um livro que vai sair pela iniciativa Nova Ordem, né? Exato. Como é que foi esse processo com a New Order pro lançamento do livro? Eu acho que é uma parada interessante de se falar pela New Order, pelo lado da editora, né? Sim, quando o Anésio recebeu a edição de autor minha, né, logo depois de uns dias nós começamos a nos falar e até então eu não me lembro agora se ele já estava com o projeto do selo já pronto, eu não lembro. Eu sei que coincidiu com uma época que eles estavam fazendo uma espécie de processo seletivo. Era uma coisa assim, era tipo um processo seletivo, porque você mandava o teu jogo, a sua ideia, e eles iam avaliar. E aí eu mandei, né? Foi exatamente nessa época. E aí logo eles já entraram em contato comigo, né? Eles leram o material, né, que eu mandei. E aí eles gostaram da ideia, a gente já começou aos pouquinhos aí trabalhando no projeto, né? O livro da edição de autor em relação à primeira edição, que é com a New Order, ele teve muitas mudanças, assim, o livro ficou maior, né? Ele saltou de 60 páginas que ele tinha, ele foi para 86, não, 88, agora não lembro mais, mas foi algo assim, né? O Anésio ele deu a ideia para mim de colocar uma história em quadrinho, aí colocamos essa história em quadrinho por iniciativa dele, né? E já para colocar o leitor na ambientação do sistema, né? Uhum. E eu tinha também já um suplemento pronto, que era os 3 arquétipos do comando estelar, que eu ia adicionar depois, mas acabei resolvendo colocar no livro básico. Aí eu adicionei mais 3 arquétipos. Já deu aquela enchida ali no volume e tal, né? Coloquei mais páginas, eu melhorei as páginas dedicadas aos personagens principais, né? Fiz aqueles prelúdios, né, narrativos de histórias para o autor ir lendo mecânicas e histórias. Mecânicas e histórias. Para diversificar a leitura, né? Vem a mecânica, mas vem também ali uma dinâmica de como usar essa mecânica, no caso. Também. Sabe quando você, tipo assim, começa um capítulo e aí coloca, tipo, uma citação. Uhum. Às vezes um personagem ou uma descrição de uma cena, como se o mestre estivesse narrando pra ele, mas na verdade o leitor tá lendo. É só essas eu de verdade nem sei como é que se chama isso, mas é um parágrafo de início, sabe? Pra manter o jogador sempre na conexão com o cenário, né? Pra não ficar só aquela coisa teórica de exposição de livro, sabe? Que cansa, né? O Arthur, ele puxa mais uma pergunta ali, que é como é trabalhar como editora de RPG e qual a relação deles com o desenvolvimento do jogo. Acabou que a gente já respondeu um pouquinho dessa pergunta. Sim. É algo que você queira implementar para essa parte com esse enredo de como foi essa relação sua com a New Order no desenvolvimento do jogo, como é que é trabalhar como editora, porque eu acredito que você trabalhar por conta é uma coisa, você trabalhar como editora é outro cenário, porque tem outras responsabilidades, tem uma outra visão ali, uma visão editorial mesmo, econômica em si, pra saber, pra ter o toque que normalmente a gente não tem, porque a gente tá olhando pra um projeto nosso, a gente vai ter um carinho, um senso de proteção diferente de uma pessoa que tá lendo de fora e fala, olha, isso daqui é vendável, isso aqui não é vendável. Sim, sim. Como é que foi esse processo? A gente que está na perspectiva de autor, como criador, né, é uma coisa. Quando você faz uma parceria com uma editora, né, você precisa entender que outras pessoas vão trabalhar no projeto
E essas outras pessoas vão ter N ideias, né? Então, muitas vezes, você precisa ser flexível nesse sentido, que a coisa possa fluir. Imagina o seguinte, que a gente tá com uma bola e cada um de nós somos um da equipe que está em volta dessa bola. Estamos segurando ela com as mãos. Nós vamos tentar passar ela numa porta. Então, eu não posso pegar a guia e falar, não, vocês vêm comigo. Nós vamos passar aqui com ela. Não. Às vezes eu vou ter que ceder porque é o outro que vai puxar. Ela vem pra cá. Depois o outro de lá empurra ela pra cá. Aí eu trago ela de cá pra lá. E assim vai. E ela vai se encaixando, ela vai passando por essa porta. Né? Então trabalhar em equipe é isso. A gente se movimenta de cá e de lá pra coisa andar. Né? Se todo mundo manter a mesma ideia, ou seja, fazer a mesma força, a bola fica parada, né? Porque eu tô fazendo força de cá, o outro tá de cá, o outro tá de cá e o outro tá de lá. Então tem que ter esse dinamismo, né? Tem que ter esse dinamismo. E a gente também não pode falar, não, vai fazer assim, porque tem que ser assim, porque eu que fiz assim. Então a gente tem que... Você vai trabalhar com outras pessoas, não exclusivamente com editora, falar qualquer coisa na vida. Você trabalhar em conjunto, né? Você precisa entender que nem sempre as coisas vai ser como você quer, né? Então, às vezes as coisas são conduzidas de uma outra forma porque vai reverberar em outro ponto. Né? Vai reverberar em outro ponto. Querendo ou não, não é só você que está no projeto, não é só você que está trabalhando, então tem hora que você tem que ceder para que o outro consiga trabalhar também dentro daquele processo para conseguir alcançar a excelência do projeto, né? Exato. E falar e ser sincero consigo mesmo daquilo que você consegue fazer, o que você não consegue fazer. Porque vai ter gente ali envolvida que trabalha com isso com extrema maestria e vai desenvolver isso para você, entendeu? Então ter essa cabeça tranquila. Aproveitar os recursos que você tem, né? Entender que você tem que ceder para que você possa utilizar os recursos que você tem à mão ali para essa melhoria. Exato. E eu sou um cara extremamente perfeccionista, né? Até o extremo, sabe? E a experiência de trabalhar esse livro como editora tá sendo bom porque eu tô conseguindo exercitar um pouco mais essa flexibilidade minha, porque eu sou muito assim, de opinião forte, sabe? Então eu tô conseguindo trabalhar essa flexibilidade minha com tranquilidade, sabe? Não, deu pra entender bem. Uma coisa que eu esqueci de perguntar lá atrás, na hora que a gente tava falando do cenário e tal, como que você vê o cenário de Guardiões do Limbo? Ele é um cenário mais sombrio, é um cenário mais aventuresco? Como é que você lê o cenário de Guardiões do Limbo? Foi uma pergunta que eu queria fazer, guardei dentro de mim e o meu TDAH engoliu ela durante o processo. Agora o meu TDAH virou e falou assim, você queria perguntar isso aqui, ó. Aí eu, ó... Boa pergunta. Eu tava assistindo, eu assisto, né, o pessoal narrando aí, o pessoal que já fez vídeos de mesas, gameplay, aí no Twitch, YouTube, enfim. E eu fico observando, assim, né? E é engraçado como as pessoas, elas têm propostas diferentes. Alguns seguem mais afetiva a coisa. Traz a aventura mais pra emoção, assim, sabe? Traz bem pra emoção, pro sentimento. A questão da relação do brinquedo com a garota é extremamente importante, né? Aquela coisa. Tem a mesa que é a pancadaria. Pancadaria que fala, né? Tem mesa que eu assisto que é praticamente eu tô vendo um Toy Story. Aquela coisa mais cômica, aquela coisa mais engraçada, né? Não tô falando o que é melhor ou o que é pior, mas é absolutamente muito interessante ver como os mestres, eles veem o Guardiões do Limbo, né? Agora,
Na minha visão, eu vejo isso é a forma, inclusive, como eu conduzo o Guardiões do Limbo. Eu já trago ele mais sombrio. Trago ele bem puxado para baixo, né? Não chego a entrar num universo altamente caótico, mas eu fico ali de meio para baixo, né? E eu já trago ele assim vamos abrir uma palavra aqui, bem depressivo. Trago ele para uma imersão bem depressiva, sabe? Mas isso depende da proposta. Teve campanha que eu já fiz que a gente mais se divertia, ria o tempo todo das coisas que a gente tava fazendo com os personagens, né? Então é muito da mesa, da condução, dos jogadores, quem que é o pessoal que tá na sua mesa tá jogando, né? Lógico. Uma galera mais séria, uma galera que não é muito de ficar fazendo piada, né? Você vai ter que trazer isso de um jeito, né? Se já uns amigos assim, mais brincalhão, um pessoal que você fica mais, você se diverte mais nesse sentido, e você puxa ali mais pro lado do Toy Story. Mas essa é como isso é como eu vejo o Guardiões do Limbo, né? E essa flexibilidade que eu acho interessante. Cada um tem seu jeito. Tem umas que é mais equilibrada, é os dois lados, né? Vai do mestre, da mesa. Eu acho que é exatamente essa palavra. Flexibilidade. Dentro do que você me mostrou, você me fala que Guardiões do Limbo ele tem uma flexibilidade para se adequar à proposta que o grupo quer. Se o grupo quiser um jogo mais sombrio, mais denso, o livro vai atender essa expectativa, assim como se você quiser um jogo mais divertido, mais aventuresco, mais com um tom mais forte de humor, você ainda vai conseguir jogar dentro dessa proposta. E eu, como narrador, eu consigo visualizar, até mesmo tendo essa possibilidade, arcos de diferentes situações numa crônica mais longa. Quando você pensar num Toy Stories 1, 2, 3 Isso. e o 4, você tem dentro do Toy Stories, por mais que tenha o humor ali, o divertimento com os brinquedos, você tem o tom sombrio em certos momentos, quando vai contar a história de alguns personagens que foram isolados, tem toda aquela situação. Eu sou muito fã de animação, né? Tem toda aquela situação da creche, das crianças isoladas, dos brinquedos isolados, dos brinquedos que eram para crianças mais velhas, que são direcionados para crianças mais novas. Todo esse processo que é feito ali, dá pra você dar um tom, dar uma essência mais densa a elas, usando o vilão no lugar ali pra ser essa sombra no ambiente, e ao mesmo tempo você tem aqueles espaços de respiro pra não ficar só uma crônica pesada que vai chegar um ponto que você vai falar assim, cara, beleza, eu não tô podendo jogar agora porque não tô tenso. Não. Ele te dá essa flexibilidade dentro do sistema pra poder atingir esses altos e baixos que uma crônica necessita, né? Exato. Exato. Até porque é bom ter, né, esses contrastes, né? Porque senão fica muito enjoativo também, né? É bom você ter esses contrastes para não vier um momento sombrio, você vai sentir isso com a carga maior. Né? E vice-versa. Agora, uma mesa, assim, que realmente me impressionou, assim, de uma virtuosidade fantástica, foi do pessoal do Fogo na Dungeon. Os meninos lá narraram de uma forma que foi emocionante demais aquilo. Aquilo foi muito emocionante. Vou muito, né? Acaba entrar mexendo. lá pra prestigiar. Eu não cheguei a ver, mas eu vou lá, a galera do Fogo na Dungeon. Beijão pra galera do Fogo na Dungeon, eles são muito fodas, eu gosto demais deles. E dá uma passada lá pra prestigiar essa sessão deles também. Samuel, nosso bate-papo vem chegando ao fim aqui. Já falou bastante aqui do sistema. Com certeza ficou faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que você queira falar que a gente não falou, que você acha que é importante colocar? Fica à vontade, o espaço é seu. Maravilha. Bom, estamos aí caminhando para os dias finais do financiamento coletivo. A gente está desenvolvendo um trabalho aqui para bater todas as metas.
estamos aí com material exclusivo, né? Bastante interessante, né? Não só o livro em si, né? Mas kit de dados, kit de mapas, né? O álbum de trilhas sonoras, né? Que acho que, se eu não me engano, já é a próxima meta. A coleção de aventuras, né? Com os autores convidados, que tá saindo cada coisa chique demais, assim, um negócio muito bem feito pelo pessoal. E qualquer dúvida que o pessoal tiver, pode me procurar no Discord da editora, pode me chamar também no grupo oficial do Guardiões do Limbo, tá? No WhatsApp. Eu costumo responder a todo mundo, né? Qualquer dúvida que você tiver, sou um cara bem acessível, assim, para conversar, para tirar dúvidas, tá? Adoro explicar, falar do meu jogo. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais ou quer tirar alguma dúvida, é só chamar a gente lá, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Estamos aí com algumas mesas marcadas. Logo esse momento do financiamento, eu vou estar ofertando algumas mesas também para a comunidade. Se quiser participar, fazer campanhas aí no formato padrão do jogo. E é isso. A todos que apoiaram, a minha enorme gratidão a todos que estão fazendo esse projeto acontecer. Você não tem palavras, né, para explicar. E aqueles que ainda não apoiaram, corre lá. Projeto super acessível, né? Vale a pena. Um RPG que traz uma proposta muito divertida para você jogar com a família, inclusive, né? Mesmo ele tendo esses elementos de horror, ele traz isso de forma bem equilibrada. Então não é uma coisa assim, meu Deus. É um jogo bem equilibrado nesse sentido. E é isso. Agradecer mesmo a todos vocês pelo convite. E nos vemos aí no limbo, né? Protegendo aí contra esses terrores de Cabral. Estaremos juntos protegendo e afastando todos os inimigos e essas sombras pesadas do limbo como guardiões aqui junto. Muito obrigado, Samuel. Obrigado. Prazeraço que nós tivemos de ter você aqui junto com a gente, ter essa oportunidade de aceitar o convite, se adaptar ali pra gente conseguir esse momento para falar um pouco de Guardião do Limbo, que é um projeto muito legal, muito bacana e que merece alcançar ainda mais. Espero ter você no futuro de volta aqui para falar sobre o próximo sistema que você já está em desenvolvimento, que eu não consegui decorar, que é Espelhos Quebrados. Entre Espelhos. Eu tô com o espelho quebrado na cabeça, que é de outro projeto. A aventura que vai ter daqui a 2 semanas. E espero que você possa estar aqui junto com a gente mais uma vez. Espero ter a oportunidade da gente se encontrar e conversar em outros momentos também. E foi um grande prazer ter você aqui junto com a gente. Igualmente. Obrigado. Ter a oportunidade de conhecer Guardiões do Limbo. Muito obrigado pelo seu projeto. Obrigado vocês. E